E o ex-jogador e agora apresentador, o Neto, soltou mais uma de suas bombas e dessa vez ele garante que o Corinthians vai fazer negociação milionária por atacante no início da próxima temporada. E ainda falando sobre atacante, além do Michael, tem informação que garante que o Timão tem interesse em outro atacante do Flamengo, o Everton Cebolinha. E o ex-presidente Duílio Monteiro Alves prestou depoimento ao Ministério Público sobre os supostos gastos irregulares no cartão corporativo do Timão. Salve galera, nação corintiana, bem com vocês? Antes de falarmos sobre esses assuntos, eu gostaria de pedir a vocês, por favor, deixem o like. Você que não é inscrito no canal, por favor, já se inscreva no canal e ative o sininho para receber a notificação de todos os vídeos. Começando esse vídeo de hoje falando sobre o depoimento do ex-presidente Duílio Monteiro Alves ao Ministério Público sobre os supostos gastos irregulares no cartão corporativo do Timão. Na quinta-feira, 13 de novembro, foi a vez do ex-presidente Duílio Monteiro Alves, que teve seu mandato do início de 2021 até o final de 2023, prestar esclarecimentos ao Ministério Público sobre os supostos gastos irregulares no cartão corporativo do Timão. O Ministério Público, através do promotor Cássio Roberto Concerino, vem trabalhando forte em busca de possíveis crimes dentro do Timão, além, claro, dos supostos gastos regulares no cartão, que as três últimas gestões, a do André Sanches, que já foi denunciado pelo Ministério Público, a do Duílio e também do Augusto Melo, estão sendo investigados, além também de supostas empresas de fachadas e também notas fiscais frias. O depoimento do Duílio, durante a oitiva dele, ele tentou justificar as despesas apontadas como gastos indevidos pelo promotor Cássio Concerino. Ele afirmou ter reembolsado o clube em parte dos gastos, mas não apresentou os comprovantes. Através de uma nota, o Duílio acabou informando que os gastos que ele teve pessoais não ultrapassaram R$ 1.300 e ele ainda disse que vem colaborando, tem sido bastante prestativo em relação a essas investigações que estão sendo feitas pelo Ministério Público. Então, Duílio prestou depoimento, agora vamos ficar no aguardo de qual será a decisão do Ministério Público, do promotor Cássio Concerino, se o Duílio também será denunciado ou não, deveremos saber nos próximos dias. Minha opinião quanto ao depoimento do Duílio Monteiro Alves é a seguinte. Primeiramente, a gestão do Duílio, além dos supostos gastos irregulares no cartão corporativo, também existem as investigações sobre notas fiscais frias e empresas de fachadas, como por exemplo, aquele mini mercado que garantiu ter produzido mais de R$ 30 mil em marmita em poucos dias, utilizando fogão industrial. Então, a época desses acontecimentos aconteceu na gestão do Duílio. Absolutamente que o Ministério Público também está trabalhando em cima disso. Fato é, agora vamos ter que aguardar os próximos dias qual será a decisão do Ministério Público em relação ao que vai fazer em relação às investigações sobre o Duílio. Lembrando que o André Sanches e também o Roberto Gavioli foram denunciados pelo Ministério Público, que encontrou quase R$ 500 mil em supostos gastos irregulares, e ainda estamos no aguardo da justiça, se vai tornar o André Sanches e o Gavioli réus desse caso ou não. Então agora o próximo passo é aguardar a decisão do promotor Cássio Roberto Concerino em relação ao Duílio Monteiro Alves, a quem garanta que o Duílio também será denunciado. Então vamos aguardar várias investigações e sempre lembrando ainda, tudo é tratado como supostos gastos, supostas notas frias, supostas empresas de fachada, porque ainda tudo está em processo de investigação. E agora vamos falar sobre mais um jogador do Flamengo que
supostamente interessa ao Corinthians, segundo informações do jornalista Samir Carvalho do canal do YouTube Café do Setorista. O atacante Everton Cebolinha também interessa ao Timão para a próxima temporada. O Corinthians ainda tem algumas missões importantíssimas dessa temporada 2025. Por exemplo, temos que vencer o máximo de jogos possíveis nas 5 últimas rodadas do Campeonato Brasileiro, primeiramente para eliminar qualquer chance de rebaixamento na competição estadual. E ainda, claro, no mês de dezembro teremos as semifinais da Copa do Brasil. Vamos decidir contra o Cruzeiro uma vaga para a grande final da competição nacional. Então, ainda visando essas missões importantíssimas, mas também o Corinthians vem trabalhando visando o planejamento de 2026. Tem que começar agora, ainda mais que 2026 será um ano com calendário bastante apertado. Logo, logo entraremos no mercado da bola, janela de transferências, e absolutamente que alguns nomes já começam a serem ligados ao Corinthians, como por exemplo o atacante Michael. Informação do jornalista Samir Carvalho que o jogador interessa ao Corinthians, jogador do Flamengo, e tem mais um do Flamengo. O Samir garante que o Corinthians também está acompanhando a situação do atacante Everton Cebolinha, que tem contrato com o Flamengo até a metade da temporada que vem. Jogador que o Flamengo investiu quase 75 milhões de reais em 2022 para tirá-lo do Benfica. Nesse momento é reserva por lá e é um jogador mais um que garantem que não será aproveitado pelo Felipe Luiz na próxima temporada. Então, pelas informações do Samir, o Corinthians também acompanha a situação do Everton Cebolinha, absolutamente, que é um jogador que tanto Dorival quanto o Fabinho Soldado, que trabalharam com ele, têm o desejo de ter o jogador. Então, vamos aguardar se teremos alguma evolução em relação a isso. Eu particularmente acho muito difícil. Minha opinião quanto a essa informação do Samir Carvalho é a seguinte. Primeiramente, estamos falando de um Everton Cebolinha que tem contrato com o Flamengo até a metade de 2026. A partir de janeiro, ele já pode assinar um pré-contrato e sair de graça na metade do ano que vem. Então, um jogador que o Flamengo pagou caro, mas que acabou não tendo o rendimento que eles esperavam. Agora, com isso, será que podemos imaginar que de repente o Flamengo poderia facilitar alguma coisa para o Corinthians? Primeiramente, não é só o Corinthians que tem interesse pelo Everton Cebolinha. Pelo que eu pesquisei, o Grêmio está de olho, que é quem revelou o Everton Cebolinha. O Internacional de Porto Alegre também está de olho no jogador. E o Corinthians não tem dinheiro. O detalhe principal que o Corinthians precisa resolver antes de ir ao mercado, antes de ir atrás de jogadores, é a questão do transfer ban. O Corinthians está com transfer ban. O Corinthians tem que pagar 40 milhões de reais ao Santos Laguna para desbloquear um transfer ban que está desde o dia 12 de agosto. O Corinthians precisa se acertar com o Rojas, senão será mais um transfer ban. Tem que pagar o Tadjeres pelo Garro, 25 milhões. Tem que pagar também 8 milhões pelo Martinez, 7 pelo Charles, 7 pelo Maicon. Então, antes de qualquer coisa, é acertar os transfer bans. Cebolinha seria interessante? Absolutamente que sim. É um grande atacante. Eu gosto muito de Cebolinha. Atua aberto pelo lado esquerdo do campo, velocidade, drible. Mas, como que vamos imaginar? De repente o Flamengo facilitando as coisas. Há quem garante que o Flamengo não quer menos de 8 milhões de euros. Ali estamos falando de 50 milhões de reais. Enfim, a situação do Corinthians é complicada. Seria ótimo o Corinthians conseguisse avançar. Eu acho difícil por tratar de rivais, mesmo o caso do Michael. O Flamengo não iria facilitar nada para o Corinthians, mas seria muito interessante. Mas antes de tudo, é acertar o transfer ban. A realidade nossa hoje não é ter dinheiro para contratar, e sim ter dinheiro para pagar os transfer bans. Aí depois poderemos pensar em reforços. E para finalizar esse vídeo de hoje, vamos falar sobre bomba. Dessa vez é bomba do ex-jogador e agora apresentador, o Neto. O Neto garante que no início da próxima temporada, Yuri Alberto vai deixar o Corinthians rumo à Roma da Itália. O Corinthians necessita de receita. Corinthians, aliás, receitas. Corinthians necessita de novo dinheiro. A situação financeira do Timão
está bastante caótica. Por exemplo, estamos acompanhando todas as tentativas de tentar fechar um novo acordo pelos naming rights da Neoquímica Arena, tentando fechar um novo acordo pelo patrocínio master da camisa, mas por enquanto está difícil, nada avançado em relação a novos patrocinadores. Enquanto isso, também alguns detalhes podem trazer dinheiro para o Corinthians no início do ano que vem, como por exemplo, vendas de jogadores. Breno Bidon é um jogador que é cotado pelo mercado europeu. O jovem atacante Guinegão, que surgiu recentemente, também está sendo monitorado. O Corinthians tem outros jogadores absolutamente que despertam interesse de outras equipes, principalmente os jovens, e absolutamente também tem o Yuri Alberto. Lembrando que poucos dias antes de fechar a janela de transferências do meio do ano, o Corinthians recebeu uma proposta de quase 200 milhões de reais pelo Yuri Alberto e acabou não vendendo o jogador. Proposta que veio da Roma da Itália. E é sobre a Roma mesmo que o Neto acabou soltando a bomba no seu programa Os Donos da Bola da quinta-feira, 13 de novembro. O Neto garante que no início do ano o Yuri Alberto vai para a Roma da Itália. Palavras do Neto. Pelas informações que eu tenho, esquece. O Yuri Alberto não fica para o ano que vem. Ele vai embora para a Roma mesmo. Ou seja, pelo jeito a Roma voltará com tudo para tentar elevar o Yuri Alberto. E o Neto falou sobre valores, que ele não sabe se o Yuri Alberto irá por 30 milhões de euros. Aí estaríamos falando algo na casa de 186 milhões de reais na cotação atual. E também ele chegou a dizer 40 milhões de euros. Aí estaríamos falando de 248 milhões de reais. Lembrando que o Corinthians tem 50% dos direitos do Yuri Alberto. No caso, a equipe do Zenit da Rússia, se fosse, por exemplo, por 186 milhões, ficaria com 93, o Corinthians com 93, e ainda o Corinthians teria que abrir mão de 10% para o agente do jogador. Agora, se fossem os 248 milhões, estaríamos falando de 124 milhões, que seriam para o Corinthians, abrindo mão, claro, dos 10%. Mas só saberemos mesmo se algo vai acontecer a partir do fim dessa temporada e absolutamente o início do ano que vem, quando a janela de transferência será aberta. Mas uma grande bomba que, sinceramente, eu particularmente acho que dificilmente o Yuri ficará no Corinthians no ano que vem. A minha opinião quanto a essa bomba do Neto é a seguinte. Primeiramente, para mim a questão do valor de 40 milhões de euros que acaba se tornando uma grande bomba. Estaríamos falando de 248 milhões de reais pela saída do Yuri Alberto. Eu acredito nesse valor? Particularmente não. Eu acredito que a Roma deverá voltar pelo mesmo valor que ofereceu na metade do ano. Algo na casa de 30 milhões de euros, 186 milhões de reais na cotação atual. Uma pena, o Corinthians tem 50% dos direitos do Yuri Alberto. Se por um acaso for vendido, vamos colocar aí que for vendido por 180 milhões, o Corinthians ficaria com 90, 9 milhões teria que ir para o agente do jogador, 10%. Então o Corinthians, de um montante, analisando valores de quase 200 milhões, o Corinthians não ficaria nem com 100 milhões. Enfim, é o Corinthians que fez o Yuri Alberto ser visto pela equipe da Roma mediante a tudo que ele vem fazendo com a camisa do Corinthians nos últimos anos, mas infelizmente a negociação que o Corinthians fez para tê-lo fez com que o Timão ficasse apenas com 50%, absolutamente que, na minha modesta e humilde opinião, o Corinthians acabou não fazendo um bom negócio na época. Não era para ter ficado só com 50% do jogador e ainda por cima ter que pagar 10% ao representante do atleta. Enfim, é uma bomba que eu particularmente acho difícil o Yuri Alberto ficar para o início do ano que vem. Inclusive eu já informei para vocês há algum tempo atrás que ficou combinado com o Yuri, que o Yuri não ficou satisfeito do Corinthians não ter levado a proposta da Roma para ele, e que foi prometido a ele que no início desse ano ele seria negociado. Então vamos aguardar, ainda temos algum tempo até o final da temporada, a abertura da janela de transferências em janeiro. Lembrando que a janela de transferências da Europa, a de janeiro, é aquela janela mais fraca, apenas 30 dias. Aqui é mais forte, aqui é forte, aliás, é a janela do meio do ano. Então vamos aguardar e ficar acompanhando o que vai acontecer.
Então eram essas as notícias do Corinthians de hoje. Como eu sempre peço a vocês, comentem. Deixem aí nos comentários as opiniões de vocês sobre tudo que foi falado nesse vídeo. Por exemplo, o que vocês acham que vai acontecer com o ex-presidente do William Monteiro Alves? Será que ele também será denunciado pelo Ministério Público, assim como foi o ex-presidente o André Sanches? E quanto a essa informação que o Corinthians tem interesse no Everton Cebolinha do Flamengo, mais um jogador do Flamengo. O que vocês pensam disso? E essa bomba do Neto, garantindo que o Yuri Alberto deve ser vendido no início do ano e por valores que podem se aproximar de 250 milhões de reais. Será mesmo? Também deixem o like, que isso é muito importante para nós. E você que não é inscrito, já se inscreva no canal. Ajude a nossa comunidade a crescer cada vez mais, porque aqui sim é canal de corintiano de verdade. É isso aí, galera. Valeu, é nóis, um abraço e vai, Corinthians!